Eu sou a professora Alíria Noronha, da Universidade Newton Lins, e nós estamos aqui para mais uma aula do curso Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Tudo bom com você? Vamos começar nossa aula fazendo um exercício de respiração consciente? Vamos lá? Nós vamos fechar os nossos olhos por um instantinho. Vamos fazer uma inalação profunda, contando até 4. Segura o peito cheio de ar, contando até 4. Expira pela boca. E segura o pulmão vazio, contando até 4. Novamente, começa contando até 4. Segura. Solta o ar. E segura o pulmão vazio. Mais uma vez, segura, solta o ar pela boca e segura o pulmão vazio contando até 4. Muito bom! Hoje o tema da nossa aula é a importância dos relacionamentos interpessoais para a nossa felicidade, para a nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar. Você deve se lembrar que na nossa primeira aula, nós falamos que os relacionamentos interpessoais de qualidade são um dos 5 pilares para a felicidade. Você se lembra? Nós falamos dos 5 pilares e os relacionamentos interpessoais de qualidade são um dos mais importantes para toda a nossa existência. A gente mostrou que tem estudos que mostram que pessoas que vivem mais, que têm vidas mais felizes, que mantêm a memória preservada ao final da sua vida longeva, são exatamente aquelas pessoas que construíram relacionamentos interpessoais saudáveis ao longo da sua vida. Então, por isso a gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje. Como que eu faço para ter conexões sociais e relacionamentos interpessoais de qualidade? Tá bom? Vamos lá? Primeiro, o que é um relacionamento interpessoal, né? O relacionamento interpessoal é, digamos que seja uma ligação, uma conexão ou um vínculo que existe entre 2 ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Pode ser um contexto de trabalho, pode ser um contexto familiar, não é? Podem ser diversos contextos e cada um de nós desenvolve relacionamentos interpessoais nesses diversos contextos. Alguns são relacionamentos muito duradouros, como os familiares. Outros são mais passageiros, mas ainda assim, mesmo os relacionamentos passageiros são muito importantes para a nossa felicidade, como nós vamos ver. Por isso mesmo, é da nossa natureza humana nos relacionarmos, né? Tem uma descoberta da ciência que foi a capacidade de estabelecer relacionamentos com outras pessoas que fez com que a gente evoluísse como sociedade da forma como nós evoluímos. Por isso a sociologia costuma falar que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Somos seres que dependemos de ter relacionamentos com outras pessoas, seja por aliança na sobrevivência, seja por razões emocionais. Nós precisamos desenvolver relacionamentos com outras pessoas. E para isso, nós precisamos desenvolver algumas habilidades, como empatia, respeito pelas pessoas com as quais nós convivemos. Elas são fundamentais para que esses relacionamentos sejam bons e positivos para a nossa vida, não é? Quanto melhores e mais positivos forem esses relacionamentos interpessoais que nós temos, maiores são as chances de nós construirmos conexões verdadeiras com as pessoas com as quais nós vivemos o nosso dia a dia. Cada um de nós é capaz de pensar um pouquinho nos relacionamentos que nós temos e perceber o quanto que aqueles relacionamentos profundos, relacionamentos bons com os quais nós temos na nossa vida, eles são relacionamentos que nos energizam, são relacionamentos que trazem coisas boas para nós e que, portanto, são elementos importantes para nós sermos felizes. E essa aula é exatamente para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Vou trazer alguns estudos para a gente pensar como que isso acontece dentro do cérebro humano. É interessante que a ciência da felicidade tem cada vez mais buscado entender
o papel que os relacionamentos interpessoais têm para a nossa felicidade. Então, tem estudos muito ricos sendo feitos que trazem dados também muito importantes para nós. O primeiro deles, eu vou olhar para a minha tela ali porque tem númerozinhos pequenininhos. No primeiro deles, as pessoas, elas davam uma nota para os relacionamentos interpessoais que elas tinham na sua vida. Então, elas iam dar uma nota para amigos próximos, a quantidade de amigos próximos que eu tenho na minha vida, a qualidade dos relacionamentos que eu tenho com esses amigos próximos. A qualidade dos relacionamentos familiares, os laços fortes que eu tenho dentro da minha família. A qualidade dos relacionamentos familiares, os laços fortes que nós temos com a nossa família. Então, as pessoas eram convidadas a dar uma nota. A nota era entre 1 e 7. E, por último, os laços românticos, os relacionamentos românticos entre duas pessoas que queriam estabelecer um relacionamento romântico. Elas iam dar uma nota para os relacionamentos românticos que elas tinham na vida de cada uma dessas pessoas. O que nós encontramos? O que os estudiosos, o que os cientistas descobriram quando avaliaram o resultado das notas que as próprias pessoas deram? Aquelas que deram notas de 4,1 para os relacionamentos com amigos próximos estavam menos felizes, eram verdadeiramente infelizes. Aquelas que deram notas próximas de 7, uma nota, por exemplo, de 6,3, eram pessoas muito felizes. Ou seja, quanto menor a nota para amigos próximos, a gente poderia chamar em português de melhor amigo, né? A expressão em inglês é close friends, que é amigos próximos. Quanto mais amigos próximos eu tenho, quanto maior a qualidade do relacionamento com meus amigos próximos, mais feliz eu sou. Esse é o primeiro achado dessa pesquisa. O segundo diz respeito aos laços fortes dentro da família. O que eles descobriram com isso? As pessoas que deram nota em torno de 3,7, lembra que o ranking era de 1 a 7. As pessoas que deram nota perto de 3,7 para os laços afetivos familiares estavam verdadeiramente infelizes. Eram pessoas que estavam muito infelizes. Enquanto aquelas que deram uma nota mais próxima de 7, 6,4 foi a média, eram pessoas muito felizes. E por último, sobre os laços românticos, né? Um relacionamento romântico com outra pessoa. Aí é quando o dado é mais forte ainda. As pessoas que deram nota 2,3 ou em torno de 2,3 para os laços românticos, elas estavam muito infelizes. E aquelas que deram nota em torno de 6, tendendo para 7, estavam muito felizes. Ou seja, investir em relacionamentos afetivos, com amigos, familiares e também relacionamentos românticos é uma coisa importante para a nossa percepção de felicidade. O que mais que os cientistas descobriram com essa pesquisa? Sobre como que as pessoas gastam o seu tempo cotidiano. E aí eu vou pedir para cada um de vocês pensar um pouquinho sobre esses itens que eu vou trazer, como que eu gasto o meu próprio tempo no meu dia a dia. Bom, as pessoas que... Aí o ranking era de 1 a 10, não era mais 1 a 7, era 1 a 10. As pessoas que diziam que gastavam mais tempo sozinhas, elas estavam muito infelizes. Comparando com aquelas que gastavam menos tempo sozinhas, quanto menos tempo passado sozinhas, mais felizes estavam as pessoas. Quanto mais tempo solitárias, mais infelizes estavam as pessoas desse estudo. Depois eles foram avaliar o tempo que as pessoas gastavam nas suas atividades diárias, compartilhadas com familiares, com amigos ou com alguém com quem tinha um relacionamento amoroso. O que eles encontraram? As pessoas que gastavam menos tempo junto com esse grupo de pessoas que eu acabei de falar, estavam muito infelizes, enquanto aquelas que gastavam mais tempo com familiares, com amigos próximos e com alguém com quem ela tinha um relacionamento romântico, amoroso, elas estavam mais felizes. Então tem uma relação muito forte entre solidão, nos levando para a infelicidade,
E relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares de boa qualidade, nos levando para a felicidade. Ouçam que eu falei relacionamentos de qualidade, porque relacionamentos familiares ruins também nos levam à infelicidade, não é verdade? Então, o que é que o estudo disse pra gente com isso? Se você quer ser mais feliz, você precisa ampliar as suas conexões sociais. Seja gastando mais tempo com familiares, amigos e pessoas com quem você se envolve amorosamente, seja conhecendo mais pessoas, ainda que sejam relacionamentos furtivos, que você conversou com a pessoa no ponto de ônibus, conversou com o taxista ou com o motorista do Uber, conversou com a pessoa que te atendeu no cafezinho. Pequenas conversas como essas são capazes de nos fazer mais felizes. Vocês acreditam nisso? Vou já te contar. Por que investir em relacionamentos é uma coisa que nos faz felizes? Por que vocês estão dizendo isso? De onde vocês tiraram essa história? Os cientistas descobriram que os simples fatos de uma pessoa se conectar com outras pessoas afeta o índice de felicidade e de positividade de modo geral. Como que eles descobriram isso? Eles fizeram algumas experiências. Por exemplo, analisaram pessoas que estavam tomando um sorvete sozinhas e compararam com aquelas pessoas que estavam tomando sorvete com um amigo, ou com algum familiar, ou com alguma pessoa próxima a ela. Ou mesmo assistindo um filme, ou indo ao cinema ou ao teatro, fazendo coisas que são prazerosas. Quando se compara fazer essa atividade sozinho com fazer essa atividade compartilhando a experiência com as outras pessoas, a felicidade aumenta muito quando você compartilha. Agora me diga, pense aí com você, quantas vezes você nos últimos meses assistiu um filme com outra pessoa? Ou uma série? E quantas vezes você fez isso sozinho ou sozinha? Qual foi mais frequente? Fazer com outra pessoa ou fazer sozinho ou sozinha? Tá entendendo por que você está se sentindo mal quando você assiste um filme? Ele não te dá o mesmo prazer que ele te dava antigamente quando você fazia essa experiência compartilhada com outra pessoa. Então agora você já sabe o que você tem que fazer. Compartilhe essa experiência com outra pessoa. Se estamos numa época que não dá para ir para o cinema junto com outra pessoa, você não pode encontrar o seu amigo que está do outro lado da cidade, assistam os dois na televisão ou no computador, fazendo uma chamada de vídeo ao mesmo tempo e comentando sobre o filme. A gente tem tecnologia hoje para nos aproximar das pessoas. O que importa é você compartilhar aquela experiência de alguma forma, enquanto ela está acontecendo. O que mais que nós temos sobre isso? Bom, a primeira coisa é que um relacionamento interpessoal de qualidade, ele é fruto de um relacionamento intrapessoal de qualidade, não é verdade? A gente primeiro se relaciona com quem? Conosco mesmos. A gente precisa ter um bom relacionamento conosco para ter bons relacionamentos com as outras pessoas. Então esse é um fato. A forma como nós nos relacionamos com nós mesmos vai refletir com a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então a gente também precisa cuidar desse relacionamento intrapessoal, né? Para termos bons relacionamentos interpessoais. Se internamente nós estamos bem resolvidos com as nossas questões, né? Estamos satisfeitos com a nossa vida pessoal, profissional, nossas relações exteriores tendem a ser melhores também. O contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos mal, quando nós não estamos satisfeitos com o nosso próprio desempenho no trabalho, a forma como a gente está tocando a nossa vida, isso vai impactar na qualidade das relações que a gente tem com outras pessoas. A gente tende a reclamar mais do que as outras pessoas estão fazendo, quando muitas vezes nós estamos insatisfeitos conosco mesmos, mas não estamos conscientes de que isso está acontecendo. Deixa eu ver qual é o próximo item que a gente vai falar. Eu vou trazer a partir de agora algumas dicas para nós melhorarmos os nossos relacionamentos interpessoais, os relacionamentos com as outras pessoas com as quais nós convivemos. Nós já descobrimos que nós precisamos
desses relacionamentos para ser felizes, não é verdade? O que a gente faz para melhorar os relacionamentos que a gente já tem e o que a gente faz para construir relacionamentos novos na nossa vida? Para as pessoas tímidas, às vezes é difícil a gente construir novos relacionamentos, né? A gente tem um pouco de vergonha de falar com alguém, de abordar uma pessoa, de conversar com alguém que a gente não conheça. Às vezes a gente acha que a gente vai incomodar outra pessoa. Você já teve essa sensação? Você encontra uma pessoa, você está ali de bobeira em algum lugar, você tem até vontade de falar com alguém que está do seu lado, mas a sensação que você tem, poxa, eu não vou abordar não, porque essa pessoa vai ficar chateada, eu vou tomar o tempo dela, não faz o menor sentido eu fazer isso. Não é? E aí, às vezes, a gente paralisa diante dessa capacidade, dessa possibilidade de falar com alguém, de criar uma amizade nova, ou mesmo de bater um papo sobre algo trivial. Tem uma pesquisa que é muito interessante, que vai e joga por terra essa nossa teoria de que a gente está atrapalhando a pessoa. O que ela mostra pra gente? Os cientistas fizeram um experimento com algumas pessoas. Um grupo de pessoas que sempre viajava de trem de uma cidade para outra. Isso foi feito na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, é uma viagem entre uma cidade e outra que gasta cerca de meia hora, 40 minutos de viagem. E aí tinham pessoas que sempre faziam as mesmas coisas. E aí eles foram perguntar para essas pessoas o que elas faziam durante a viagem, né? Algumas delas diziam, eu viajo sozinha, eu não falo com ninguém, eu fico escutando música ou então fico lendo um livro. Outras disseram, eu converso com quem está do meu lado, eu abordo as pessoas, bato papo. E aí eles foram identificar quem que ficava mais feliz. E eles começaram a ligar para as pessoas ao final da viagem, abordar as pessoas ao final da viagem. O que eles descobriram? Aquelas pessoas que tinham ficado sozinhas durante a viagem, ao final da viagem, elas estavam menos satisfeitas. Para elas estava mais ou menos. Não fazia a menor diferença aquela viagem na vida delas, era só uma viagem para o trabalho, ou uma viagem para voltar para casa. Aquelas pessoas que conversavam com a pessoa do lado, que batiam um papo, que puxava assunto, ou era abordada por outra pessoa e acabava falando coisas triviais da vida, elas chegavam em casa mais satisfeitas, ou chegavam no trabalho mais satisfeitas com aquela viagem. Então, o simples conversar com um desconhecido dentro do trem já trazia mais satisfação para a vida da pessoa. Você já deve ter percebido isso. Você está parado num ponto de ônibus, em qualquer lugar que você precisa esperar e alguém, por alguma razão, chega e conversa com você e você desenvolve lá uma conversinha de 5 minutos com essa pessoa. Pode não ter sido um grande assunto, mas você ficou sabendo um pouco da vida daquela pessoa e tudo mais. Você sai daquela conversa com uma sensação assim estranha, nossa, engraçada, eu gostei dessa conversa, foi uma conversa, né? Não tinha nem grande importância, mas eu gostei disso, não é? Outro estudo que foi feito foi com pessoas que exatamente têm vergonha de abordar outras pessoas porque elas acham que vai ser aborrecido. Por exemplo, numa espera de um consultório médico, do consultório odontológico, ou outro tipo de lugar desse estilo em que você está ali esperando, numa fila de banco, por exemplo. A maioria das pessoas não tem coragem de abordar aquela pessoa que está do lado, porque ela tem uma sensação de que aquela pessoa vai se aborrecer. Ela não quer gastar o tempo dela conversando comigo, eu não sou uma pessoa importante para ela. E acontece que quando as pessoas são abordadas, os estudos mostraram que elas ficam felizes por terem sido abordadas por aquele terceiro que ela não conhecia, que estava lá esperando, gastando o tempo dela esperando do mesmo jeito. Então a gente não precisa ter esse medo, essa timidez, essa vergonha de abordar uma pessoa com medo de que vai ser chata aquela situação. As pesquisas mostram que não, que as pessoas gostam de ser abordadas, né? Então a gente pode vencer essa barreira dessa timidez, do medo de abordar outras pessoas para uma conversa. Isso não precisa ser motivo. Vou dar mais um exemplo de um estudo que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito. Eles colocaram várias pessoas num museu. Tinham pessoas no museu, circulando, vendo os quadros, vendo as obras de arte, tudo que tinha por ali. E aí, eles colocaram algumas pessoas infiltradas dentro do museu. Essas pessoas que estavam infiltradas, elas deveriam fazer contato visual com outra pessoa, certo?
Eu estou andando aqui no museu, olhando um quadro, outra coisa qualquer, e aí tem uma pessoa andando também no museu, aí eu mantenho um contato visual propositalmente com aquela pessoa. Aí no momento em que ela olha para mim de volta, o que eu deveria fazer? Abrir um sorriso, certo? Ao abrir um sorriso, eu vou provocar uma reação daquela outra pessoa. Uma boa parte das pessoas vai sorrir de volta, outras vão achar aquela situação muito esquisita, não vai ter reação nenhuma, né? Mas os cientistas foram pesquisar aquelas pessoas que foram abordadas pelo sorriso ao final dessa experiência. Elas não sabiam que estavam passando por uma experiência. Aí os cientistas foram perguntar para elas: as pessoas que receberam o sorriso daquele desconhecido, todas elas tinham ficado satisfeitas com esse sorriso, mesmo aquelas que não tinham sorrido de volta por timidez ou porque tinham achado a situação estranha. Vou ficar mostrando os dentes para um desconhecido, não vou fazer isso. Mas mesmo essas pessoas que não sorriram de volta, elas estavam felizes. Elas estavam mais felizes do que as outras pessoas que não tinham sido abordadas por um sorriso dentro do museu. Então, o que isso mostra para a gente? Uma conexão desse nível, que é uma conexão passageira, simples, com alguém que não vai permanecer na sua vida, que você só vai encontrar naquele momento, é capaz de te fazer mais feliz. E a nossa vida é feita de momentos, são os momentos que constroem o todo. Então, se a gente investe em coisas para preencher cada um desses momentos com felicidade, o nosso conteúdo do todo vai ser um conteúdo feliz. Não é verdade? Então, a gente precisa ter tempo e colocar a nossa atenção nessas pequenas coisas para sermos felizes. Inclusive, abordar as pessoas com um sorriso. Passar por um desconhecido da rua, abrir um sorriso para ele. Você vai ficar feliz e ele também. Então, em relação a dicas para melhorar nosso relacionamento interpessoal com as pessoas que já estão na nossa vida. Desenvolver atitudes positivas é essencial para construir bons relacionamentos. Eu acho que todos nós concordamos com isso, não é? Com as pessoas que já estão na nossa vida. Para isso, a gente pode fazer algumas coisas que podem ajudar a desenvolver essas atitudes positivas. A primeira delas é a empatia. A empatia, a capacidade de nos colocar no lugar da outra pessoa. Capacidade de tentar enxergar o mundo como ela enxerga. De tentar perceber o mundo a partir da perspectiva dessa outra pessoa. Essa é uma primeira habilidade muito importante para nós construirmos relacionamentos interpessoais de qualidade, especialmente na nossa família, em que às vezes nós temos atritos porque nós temos pontos de vista diferentes. Ou no nosso trabalho, em que nós temos atritos pela mesma razão, nós temos jeitos diferentes de fazer as coisas e a gente acaba se atritando. Com isso, é importante a gente tentar entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Por que ela disse aquilo daquele jeito para mim? Pode não ter sido por vontade de te magoar. Pode ter sido simplesmente porque esse era o jeito, da única capacidade que ela tinha de fazer era daquele jeito. Então, desenvolver empatia com as outras pessoas com as quais nós nos relacionamos, tentar nos colocar no lugar delas é fundamental, né? Calçar os sapatos desta pessoa. Isso faz com que a gente tenha melhor relacionamento com essa pessoa. Outra habilidade muito importante para nós desenvolvermos melhor os nossos relacionamentos interpessoais é manter o respeito com as pessoas que já estão na nossa vida, né? Eu tenho certeza que todos nós concordamos que esse é um elemento fundamental dos relacionamentos entre duas ou mais pessoas. Seja qual for o problema que vocês estiverem vivendo, jamais perca o respeito pelas pessoas com as quais você convive. Isso é fundamental para que esse relacionamento saia desse momento conflituoso de forma saudável e que ele possa perpetuar ao longo do tempo. O respeito ao próximo é a base de qualquer relacionamento interpessoal, seja na família, seja no trabalho, seja entre amigos na nossa vida. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, se você tem dúvidas sobre o que é respeito num relacionamento interpessoal, pense, eu gostaria que essa pessoa fizesse isso comigo? Se não, não é uma coisa legal de você fazer no relacionamento com essa outra pessoa.
Se você está aborrecido com algo ou alguém, por exemplo, lembre-se que isso não te dá o direito de ser mal educado ou de agir de maneira grosseira ou indelicada com essa pessoa. A sua mágoa, a sua raiva momentânea não são motivo, não te autorizam a tratar mal essa pessoa com quem você está chateado. Do mesmo modo, não libera os seus chefes, os seus clientes, nem os seus colegas de trabalho para te tratar mal também, né? Isso é muito importante. Quando todo mundo que está num relacionamento interpessoal é capaz de compreender a importância do respeito nesse relacionamento, isso é a chave para a construção de relacionamentos muito mais positivos e duradouros na nossa vida. Então, sempre olhar, eu gostaria que fizessem isso comigo ou não, né? E nunca deixar que a sua raiva momentânea te faça ficar cego e dizer coisas que você não diria se você não estivesse com raiva. Ter uma comunicação efetiva, ter uma comunicação de qualidade, dizer com clareza o que você pensa, não soltar palavras nem frases das quais você pode se arrepender depois, especialmente no ambiente familiar, é muito importante. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre comunicação, a importância de uma comunicação fluida, e a gente vai falar mais sobre isso nessa aula. Respeitar a diversidade entre as pessoas é fundamental para relacionamentos de qualidade. No ambiente de trabalho, na faculdade, em todos os lugares onde a gente vive, tem pessoas que são diferentes entre si e a gente precisa respeitar essas diferenças entre as pessoas, não é? Se eu sou diferente do outro, eu preciso tentar desenvolver a minha empatia em relação a esse outro e saber como que ele gostaria de ser tratado por mim. Saber que ele tem necessidades diferentes das minhas, especialmente homens e mulheres, pessoas de orientação sexual diferentes. Então a gente precisa estar atento a essa diversidade entre as pessoas com as quais a gente convive e saber que a gente precisa tratar cada pessoa de acordo com quem ela é. Não é? Não tentar tratar todo mundo como se fosse a mesma pessoa. Cada pessoa tem sua individualidade, tem suas particularidades. E, portanto, eu preciso olhar para isso, olhar para quem é essa pessoa com quem eu estou me relacionando e dar a ela exatamente aquilo que ela é. Ser cooperativo, tanto no nosso ambiente familiar, isso é muito importante, como no ambiente de trabalho. A gente ser cooperativo, por exemplo, na conservação da casa onde a gente vive, na limpeza, na manutenção da casa, na comida, em todas as coisas que estão envolvidas no nosso cotidiano. Isso vai melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Se você é casado ou casada, seja colaborativo com a sua mulher ou com o seu marido, né? Ao fazer a comida, ao limpar a louça, ou arrumar a casa, ou lavar a roupa, ao cuidar dos filhos. A gente precisa ter uma atitude colaborativa e saber que ambos são responsáveis na mesma medida por essas atividades. Né? A gente já não está naquele tempo em que todas as atividades domésticas recaíam sobre as mulheres. A gente já se livrou desse momento. Então, a gente precisa ser colaborativo e saber dividir as nossas atividades para poder isso ajudar nos nossos relacionamentos. Se você não tem ainda essa capacidade de fazer isso, experimente, surpreenda a sua mulher ou o seu marido fazendo uma coisa que você não costuma fazer e observe o resultado disso. Observe o quanto de coisas positivas isso vai trazer para o seu relacionamento. Da mesma forma no ambiente de trabalho, ser colaborativo com seus colegas de trabalho vai ajudar muito nos relacionamentos do seu trabalho. E por último, eu quero fazer uma provocação para aquelas pessoas que têm poucos relacionamentos. Para aquelas pessoas que são mais tímidas, que têm dificuldade de falar com pessoas estranhas. Eu vou te desafiar a incluir mais pessoas na sua vida, a criar novas conexões sociais. Você vai precisar incluir uma nova conexão social por dia, durante uma semana. Então, você vai incluir 7 pessoas ao longo dessa próxima semana, a começar por hoje. Todos os dias você vai fazer uma nova conexão com uma nova pessoa. Não importa quem seja essa nova pessoa. Pode ser uma conexão rápida, mas tem que ser uma conexão verdadeira. Por exemplo, se você pede comida por aplicativo, vai vir uma pessoa entregar a sua comida, não vai? Converse um pouco com essa pessoa. E aí, meu amigo, você trabalha nessa empresa? Como que é? E aí, seu trabalho é legal? Me conta que hora que você começa, que hora que você termina.
Pergunta um pouco sobre a vida dessa pessoa, use os argumentos que estão envolvidos no trabalho dele. Se você vai comer num restaurante, converse com o atendente do restaurante, com aquela pessoa que vai servir a sua comida, pergunte para ele como está o dia dele, como é que ele chama. Uma pequena conversa de 1 minuto já vale como criar uma nova conexão social. E você vai observar o quanto você se sente melhor ao sair dessa conversa. Tá bom? Então vamos nos desafiar todos os dias na próxima semana. Você vai criar uma nova conexão social e você fazer um relatório dessas conexões sociais dizendo como você se sentiu, qual foi o assunto, como era o nome da pessoa e como que você se sentiu ao fim dessa nova conexão social. Então vamos investir nos nossos relacionamentos familiares, de trabalho, de amizade, de amor e em novas conexões sociais para sermos mais felizes. Essa é uma boa aposta para a nossa felicidade. Um grande abraço e até a próxima aula.